nós estamos falando naquela que Deus criou. A gente está falando de um homem, uma mulher e seus filhos. Isso é um projeto de Deus. E eu gostaria de falar para você, a gente abrir um pouco este leque para vocês entenderem a importância disso, porque é na família é que saem pessoas para a sociedade. É na família que se forma a nação. E quando nós olhamos para essa passagem de Provérbios 22, no versículo 6, isto tem acontecido com as famílias. Os filhos, eles não vão à escola sozinhos. Os filhos, eles não vão a lugar nenhum sozinhos. E quando eles vão crescendo, sendo conduzidos pelos seus pais. Geralmente, os pais dão as mãos aos seus filhos e levam eles, conduzem a vida deles de uma maneira segura e atravessam ruas. E eles vão crescendo dessa maneira. E quando nós olhamos ali para essa passagem, nós vimos que ele está falando de o caminho. Não é os caminhos, só tem um caminho que eu e você devemos conduzir os nossos filhos. Só existe um caminho. E eu gostaria de falar para você o que é culto, o que significa isso. Já pensou, já meditou nessa palavra, o que significa culto? Já parou para pensar o que significa essa palavra culto? Tem muitas pessoas que interpretam isso de uma maneira errada. Ok? E para isso nós precisamos colocar as coisas no lugar certo. Você pode ver que nesse versículo lá de 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 11, versículo 3, o Paulo está falando, olha, que nós precisamos saber que Cristo é a cabeça de quê? De todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Olha para você ver a importância do Pai. Nós vimos aqui que nós sabemos que em Gênesis, Deus usa 10 palavras. Deus vai usar 10 palavras para colocar ordem no universo. Vamos colocar aqui. E ele vai usar 10 palavras também para quê? Para colocar em ordem a sociedade humana pelo qual ele criou. E nós vimos que nessas 10 palavras que ele vai usar para colocar em ordem, para haver uma harmonia entre as pessoas que ele criou, ele vai usar os 4 primeiros mandamentos da Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 20, para quê? Para nos mostrar como que eu e você iremos chegar na presença dele. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: nós precisamos colocar no lugar certo as pessoas, ok? Então, olha, na família, você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. A pessoa sem Deus, ela não é nada. E eu e você, nós só conseguimos Deus através da mensagem de Jesus Cristo, é o acesso, somente o acesso. Esta é a ordem de quê? De 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. E ele fala que depois, aí sim,
O homem. Gente, o homem é fundamental. Hoje é o Dia das Mães, não é mesmo? Mas cada um tem o seu valor. Eu preciso estar no lugar certo. E também a mulher. Gente, não é bom que o homem esteja só. E nunca foi bom. É por isso que nós casamos. É por isso que se tem filhos. E é dessa maneira, é justamente naquilo que Deus criou, que a humanidade ela continua. Agora, e os filhos? Eu gostaria de explicar isso para você, que nós não podemos, de maneira alguma, eu e você, colocar os filhos no lugar de Deus, ser o centro da família. Não dá certo, não funciona. Nós não iremos conduzir os nossos filhos a lugar nenhum, se eu colocar o meu filho no centro da minha vida. Não dá certo, não funciona. Nós precisamos seguir essa ordem. E outra coisa também, a mulher, por mais preciosa que seja, mais valiosa, ela também não pode, de maneira alguma, ocupar o lugar de Deus. E o homem, por mais trabalhador que ele seja, dentro de uma família, de maneira alguma, ele pode ocupar o lugar de Deus na adoração. Cada um tem o seu papel. E quando você desempenha bem o seu papel na sua família, você vai direcioná-los à adoração. Quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, nós precisamos entender que eu e você somos a imagem de Deus. E que nós fomos criados para adorá-lo. Mas afinal, o que é o culto? Não é mesmo? O que é o culto? Em Êxodo, que nós acabamos de ver, da leitura, gostaria de compartilhar essa passagem para vocês. Aqui, Moisés está falando, escrevendo e dizendo as palavras do Senhor. Deus está falando o quê? Nos seus mandamentos, que fala assim, eu sou o quê? O Senhor. Essa palavra eu sou, ela quer dizer Yahvé. Eu sou o Deus poderoso. E ele está falando aqui para nós que eu te tirei da terra de Egito, da casa da servidão. Quando nós olhamos assim, nós vimos o quê? Falamos assim, Egito é onde havia deuses pagãos. Depois, quando você tiver tempo, você faz uma pesquisa para você ver. Eles acreditavam. Tinha um Deus, o faraó lá, que ele acreditava que ele era Deus. E que por causa disso ele tinha que guardar todos os seus tesouros. Olha para você ver. E aquele povo, ali eles estavam saindo justamente de uma terra, onde existia o quê? A idolatria. Onde existia o quê? A feitiçaria. E quando nós olhamos aqui, ele está falando para o seu povo, eu tirei vocês disso, da idolatria, da feitiçaria. E ele fala aqui agora, não terás outros deuses diante de mim. Os deuses que eles têm estão o quê? Na presença do Yahvé,
do Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos aqui, ele ainda fala uma outra coisa. Não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem na água debaixo da terra. Nós vimos que os romanos, eles se afastaram de Deus. Por quê? Eles estavam adorando criaturas. E Deus o entregou o quê? A uma disposição mental. Mas não foi só com os romanos. Foi justamente com quem? Com toda aquela pessoa que se afasta de Deus e passa a adorar aquilo que Deus criou em vez do Criador. E às vezes nós perguntamos o que é culto. E quando nós olhamos aqui, ele está falando, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor seu Deus. Deus é Deus. Deus, ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Amém, igreja? Amém? Agora eu gostaria de explicar uma coisa para vocês. Nessa palavra que ele estava falando sobre adoração, ele está usando um termo, sacha. É difícil de pronunciar, mas essa palavra é uma palavra hebraica. E o que quer dizer adoração? Quando eu estava naquele lado da Palestina, eu estava trabalhando, todo mundo trabalhando, e chegava os judeus, dava um determinado horário, eles se inclinavam e colocavam a cara no chão. Eles tinham um tapete e ali eles colocavam o tapete e se prostravam. Todo mundo trabalhando, a gente trabalhando e eles se inclinavam. Eles tinham uma direção. Quando você olhava aqui, tinha um ali, tinha um outro ali e tal, mas todos numa mesma direção, na direção de Jerusalém. Meus filhos, precisa estar seguindo na direção de Deus. Eu preciso estar conduzindo os meus filhos na direção do Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, ele é o caminho que eu devo conduzir o meu filho para chegar até a verdadeira adoração. E se eu não fizer isso, alguém vai conduzir os meus filhos à idolatria, aos vícios, à pornografia e qualquer coisa ruim, porque não são pai, porque não são Abba, porque não tem amor. E nós precisamos pensar nisto. Família é coisa séria. Porque não vai ser ficar só nos filhos, vai vir os netos, os bisnetos. E a direção onde que vai ser conduzida é muito importante. Essa palavra, ela quer dizer inclinar-se, cair de, prostrar-se, ajoelhar-se. Tem muitas vezes as pessoas não sabem por que elas se ajoelham para orar. Orar em nome de Jesus Cristo, não é isso? Mas elas não sabem. Essa palavra, ela é hebraica. Mas no Novo Testamento, tem essa que chama proskúnio. E essa palavra, ela quer dizer, ela é uma palavra grega. No Antigo Testamento, ele foi todo escrito em hebraico. O Novo Testamento, traduzido para nós em grego. Palavras fortíssimas, e que têm sentido fortíssimos,
e que às vezes tem o que? Distorcido a adoração. Tem uma tradução errada, uma interpretação errada, quando as pessoas olham no versículo 27, fala-se: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, olha para você ver, o nome de Deus foi um presente dado a Israel, para ele ter acesso à adoração. O nome de Cristo, na minha vida e na sua vida e na igreja, é o presente de Deus, para você ter acesso à adoração. Ensina ao teu filho o caminho onde ele deve andar. E quando ele estiver mais velho, ele não se desviará dele. Eu estava indo para a cidade de Franca, e parece que todas as entradas lá, né, quando você vai, parece que todas as entradas são iguais. E ela me explicava, né, a pessoa que estava do outro lado da linha me explicava, e eu entrava. Quando não tinha mais nada para me errar, eu acertei. Nós não podemos fazer isso com as famílias. Eu fiquei especialista. Parece que meu carro, eu solto ele aqui, ele já vai na entrada. Quando você conduz os seus filhos até a presença de Deus, através da adoração, através de Jesus Cristo, não vai precisar de você chamar ele para o culto. Não vai precisar você se importar em castigá-lo para ele obedecer a Deus. Porque quando você colocar Deus no lugar certo na família, vai ser Deus que vai edificar a sua casa. Amém? Então não vai ser você, mas é Deus que vai estar trabalhando, porque você tem um Deus na sua família. E quando você tem um Deus na sua família, as coisas vão acontecer. Dentro da sua casa vai ter alegria. Dentro da sua casa vai ter comunhão. Os filhos, eles vão estar sempre voltando para a sua casa, porque eles vão sentir saudade. Existe uma coisa bacana na nossa família, é que sempre os meus filhos estão lá. Eles estão sempre indo, e todos os dias eles passam e nos dão um abraço. O Felipe mora mais longe, mas está sempre ligando para nós. E é uma coisa interessante, um cuidando do outro. O mais velho é responsável pelo mais novo, mas eu sou responsável pela minha família. Você, pai, é responsável pela sua família. Depois vem as mães. As mães são responsáveis pelos seus filhos. Ela ajuda o marido a justamente o quê? A conduzir os seus filhos à verdadeira adoração. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando da presença de Deus. Você, prostrado, inclinado na presença de Deus, adorando. Porque a adoração é o quê? Vida. Ok? Então, olha para você ver, o proscúnio, ele é o quê? Ele aparece 59 vezes no Novo Testamento. E ali é beijar o piso diante de, reverenciar ou homenagear. E aqui está o ato de prostrar-se aos pés. Ok? Prestar homenagem ou tributo divino. Então, olha para você ver. Às vezes tem pessoas que acham, né, até comum
beijar aquelas fitinhas de santo, beijar pé de imagens. Mas se sabe de uma coisa, gente? Nós precisamos levar os nossos filhos até a presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos conduzir eles naquele caminho único, que diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nessa caminhada, com certeza, alguns dos seus filhos vai querer te desobedecer. Mas você, com muito amor, deve ter misericórdia. Você deve fazer aquele papel onde Paulo explica Abba, que chama Pai, é aquele que ama. E a mãe, aquela que cuida. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você, marido, eu não estou falando que você não deva ajudar sua esposa a lavar vasilhas. Ou lavar roupa. Mas só que existem outras coisas para você fazer. Às vezes tem um telhado, você vai deixar de lavar vasilha, você vai lavar vasilha e vai deixar de consertar uma luz, ou de trabalhar, ou de fazer alguma coisa. Não, você tem o seu papel na sua família. Você pode fazer seu trabalho, bater laje, né? Fazer o trabalho pesado. E nos horários de folga, você pode lavar as vasilhas. Tá ok? Mas não coloca sua mulher para carregar tijolo ou concreto. Não faça isso. Não coloque a sua esposa no lugar errado. Ame sua esposa, cuide dela, ela está debaixo dos seus cuidados. O marido precisa cuidar da esposa como a pessoa mais frágil. Ok? Então, olha, nós vimos essa palavra e eu gostaria de falar worship. Falei certo? Worship. Eu gostei dessa expressão. Você vê que nós falamos lá no hebraico, que conduz, vamos supor, culto é você se prostrar diante de Deus. E nós vimos também que essa palavra no inglês, ela significa dar tributo, de dignidade ou valor a um objeto ou pessoa. Valorize a sua família. Se você pode, dá um abraço naquela pessoa que está do seu lado, por favor. Você sabe, essa vida ela é breve, ela é passageira. A gente não sabe se a gente vai para o Senhor amanhã, não é mesmo? Não é? Não valorize. Não valorize os objetos, a sua casa, o seu carro, mais do que as pessoas. Gente, ame. Sabe, a missão mais bacana de uma pessoa está na direção onde você conduz a sua família. E você, pai, você é o responsável. Você é o sacerdote. Ok? É você que deve pegar essa responsabilidade. Você deve abraçar essa responsabilidade para você. Porque é pesado. Ok? Não é mesmo? É pesado. Quando eu chegava lá na igreja de Palmeiras, eu e a Marlene, nova, magrinho, né? Era. Pior que era, né? Então,
Chegou eu, Felipe e o Lucas. Passou 2 anos, chegou eu, Felipe, Lucas e Mateus. Passou mais um pouco, chegou eu, Felipe, Lucas, Mateus e André. Aí os irmãos nos abordaram, falaram assim: vocês vão ter 12 apóstolos? Falei, não, irmão. E passou mais um tempo, nós tivemos Gabriela. Ô, gente, presente de Deus para nós. Sem brincadeira, como eu amo essa família. Como é bom fazer parte da família. Marido, você às vezes que é machão, você precisa do carinho da sua esposa. Você precisa do carinho dos seus filhos. Abrace. Ok? Posso falar com vocês uma coisa? Na família precisa acontecer o cuidado físico, o cuidado emocional e o espiritual. Não é isso, Leandro? Não é? E quando você está fazendo isso, você está conduzindo os seus filhos ao verdadeiro culto, que é a verdadeira adoração. Então, olha, nós vimos essa passagem aqui, nós adoramos aquele que nós conhecemos. E Jesus estava falando para aquela mulher, né, lá do poço, lá, e ele está falando assim, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E é você, pai, é você, mãe, que vai ensinar os seus filhos a ser verdadeiros adoradores. Ensina os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Que quando chegar mais tarde, eles não se desviarão dele. Nós vimos que isso é tão importante. E o inimigo às vezes quer tirar tanto, que ele teve a audácia de pedir a Jesus que se prostrasse aos pés dele. Mas o que Jesus fala? Adore. Jesus diz, retirai-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele o quê? Darás o quê? Culto. Só a Deus darás culto. Então, às vezes, o inimigo vai tentar, de toda maneira, fazer com que você se prostre. Cuidado, viu? Quando a pessoa está com o celular na mão, como é que ela faz? Hã? Tem jeito de você olhar o celular assim? Hã? Mas e assim? Cuidado, gente. Cuidado para você também não ficar preso nessas coisas, ok? Então, olha para você ver. Mateus 4:10 fala sobre isso. Eu gostaria de falar só este termo para a gente terminar, que é trabalhar. Trabalhe na vida dos seus filhos, para que ele seja um adorador, para que o verdadeiro culto aconteça na vida dos seus filhos. Como eu disse, é mudança de vida, é transformação. Então, quando fala de latreia, ela está falando de serviço. Não vai ser fácil para você, não. Mas que você precisa trabalhar, se esforçar, para que seus filhos estejam diante do trono de Deus, adorando e servindo a Ele. Que Deus possa nos abençoar. Amém? E que você possa ter esse compromisso de conduzir os seus filhos até
a presença de Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Amém? Para adorá-lo, para prestar culto a Deus, o verdadeiro culto. Tá bom? Este é o quê? O nosso culto racional. É uma transformação, é um entendimento novo. Que Deus seja louvado. E existe aí um desafio para você, pai.